então agora nós vamos corrigir as atividades da página 28. Eu não sei se vocês estão conseguindo escutar. Se vocês estiverem escutando, é o meu periquito, tá? Ele é bem barulhento. Tem dia que ele amanhece numa alegria, quando o tempo tá assim, mais pro lado de chuva, então, aí que ele fica barulhento mesmo. E aí nós temos as questões para tratar a respeito do mapa das zonas sísmicas e vulcânicas. Então nós temos esse mapa aqui, que é o planisfério, que nós já conhecemos de aulas anteriores. Então, o que é quando eu falo de distribuição geográfica das zonas sísmicas e vulcânicas? Então, as zonas sísmicas são aquelas zonas, aqueles lugares que estão mais propícios a abalos sísmicos. O que seriam os abalos sísmicos, então? Seriam os terremotos. E as zonas vulcânicas são aqueles lugares que possuem mais reincidência de vulcões, que nós conseguimos, estão vendo aqui no mapa, a gente consegue observar nesse mapa os pontos, ó. Então, ele foi formado, pintado, né? E existem alguns pontinhos sobre ele, certo? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Aí vem a primeira questão. Que informações o mapa fornece? Então, o mapa traz o quê? Ele mostra para nós a distribuição geográfica das áreas de atividades sísmicas e vulcânicas do mundo. Então, aqui, se a gente olhar por esse mapa aqui, a gente consegue observar aonde tem todos esses problemas aqui no mundo. Como eu já sei, os continentes, né, que nós já aprendemos, ao olhar para esse planisfério certinho, observar os continentes, observar a questão de latitude, longitude, linha do Equador, meridiano de Greenwich, já consigo me localizar aqui dentro desse mapa. Então, eu consigo localizar, por exemplo, se aqui no nosso hemisfério, que é o hemisfério sul, mais especificamente no continente, no continente que nós estamos, que é da América do Sul, se a gente corre o risco, por exemplo, de ter um vulcão aqui na nossa região? Não. Aqui no nosso país nós não temos. E abalos sísmicos, que são as zonas sísmicas, esse, porventura, pode vir a acontecer, como a gente já viu alguns exemplos anteriormente, de acontecer um abalo sísmico, mas é muito pouco. Já em outras regiões, a gente consegue perceber isso claramente, que a gente consegue perceber isso. Por exemplo, na Ásia, no continente asiático, então o Japão, ele sofre muito com esses abalos sísmicos, ok? Que é um grande exemplo que a gente pode falar. Agora nós vamos para a questão... Na questão 2, fala o seguinte... Que relação é possível estabelecer? Então, que relação que tem entre isso aí, né? Entre os limites da placa tectônica. Quais são os limites? Vocês conseguem perceber aqui que essa divisão que foi feita aqui, foi feita também em cima das placas tectônicas. Então, esse mesmo mapa aqui, se eu voltar lá e comparar com aquele que nós fizemos as atividades anteriores, é o mesmo mapa, a divisão de placas tectônicas. Como que eu percebo isso, professora? Porque olha aqui, ó, eu tenho essa placa tectônica aqui, ó, a nossa placa tectônica, onde está o nosso país. Então, a pergunta é, os limites das placas tectônicas e as atividades sísmicas e vulcânicas. Então, que relação que tem, né? O que acontece? As placas, o movimento das placas tectônicas, ela pode causar o abalo sísmico, que é o terremoto, e a erupção de um vulcão, por exemplo? Pode. É uma das coisas que a gente precisa saber. Isso pode acontecer sim. Por quê? Porque os atritos entre as placas tectônicas, que estão situadas nos limites de suas regiões, são mais sujeitas a essa ocorrência. Então, aonde eu tenho um atrito constante de placa tectônica, esse lugar está mais sujeito à ocorrência de terremotos e vulcanismos. Então, é onde eu tenho um atrito. Aonde que é esse atrito, tia? Eu tenho que voltar lá no mapa e observar. Aonde eu tenho aquela setinha preta virada para um lado e virada para o outro. Então, quer dizer, uma placa tectônica de um lado mexe para um lado, mexe para o direito. A outra mexe para o esquerdo. Então, quer dizer, os atritos são mais constantes, ok? Então, essa foi a questão número 2.
A questão 3, ela é uma questão muito interessante. Às vezes vocês já podem ter visto algumas reportagens ou pode estar pesquisando vídeos no YouTube que vocês vão encontrar muita coisa a respeito disso. Então, em que porção do planeta há maior ocorrência de terremotos e vulcões? Então, esses terremotos que ocorrem nesse lugar, nós aqui no nosso país, às vezes a gente não fica nem sabendo. Mas em qual região que é essa? Né? Em qual parte do planeta que acontece isso mais? Então, é no Oceano Pacífico. Então, eu tenho o Oceano Pacífico, olha aqui, ó, ele pega essa parte todinha aqui, ó. Todinha do hemisfério norte. Então, o Oceano Pacífico, ele banha o hemisfério norte, certo? Só para vocês terem uma ideia. Então, o Oceano Pacífico, ele banha o hemisfério norte, porque aqui eu tenho Pacífico, aqui eu tenho Pacífico e aqui eu tenho Pacífico. E nessa região do Pacífico, nós temos uma região chamada como Círculo de Fogo, aqui e aqui. Então, nessas regiões, principalmente, olha para vocês verem a quantidade de pontinhos que nós temos aqui, ó. É onde acontece o maior caso de terremotos e vulcões. Agora, nós vamos só voltar naquele mapa, só para a gente observar algumas coisas. O mapa lá que nós fizemos os das setinhas, só pra gente observar. Vamos voltar lá no mapa rapidinho aqui. Olha. Então, justamente aonde nós temos o círculo de fogo. Olha aqui para vocês verem. As setas, como elas ficam aqui nessa região, ó. Totalmente sentido contrário. Então, o que acontece? As placas, gente, ó, aqui, ó. Do jeito que eu fiz, não dá para vocês verem. Elas se movimentam em sentido opostos. Então, aonde elas se movimentam é que pode acontecer mais, em sentidos opostos, quer dizer, o choque é constante, ok? Então, com isso, a gente corrige a atividade da página 28. Agora, eu vou voltar lá nas questões, para vocês observarem. Achei que não estava gravando. Para vocês observarem as respostas e conferirem aí, porque não adianta só responder por responder, não corrigir, não entender o conteúdo. Então, aí estão as 3 questões. Enquanto vocês conferem aí certinho, de acordo com a explicação, agora nós vamos para a página 30 e 31, que é corrigir o que já conquistei. Certinho? Então, vamos lá. Agora, vamos para o que já conquistei.